Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse Jesus aos seus apóstolos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas os 4 cantos do mundo possuem línguas diferentes. Em 1878, veio para o Brasil um missionário protestante presbiteriano, João Boyle. No século XIX, a Igreja Católica dominava o país todo e não permitia que missionários de outras religiões entrassem nas cidades. E os protestantes pregavam na zona rural. Conseguiram converter alguns fazendeiros, inclusive um dos herdeiros aí da grande família do Garcia de Figueiredo. É porque eles tiveram acesso à Bíblia traduzida para o português, porque antes só havia Bíblias em latim e pouquíssimos sabiam o latim. Eles se converteram porque tiveram acesso às palavras das Sagradas Escrituras em português, na língua deles. Todos os livros que eu li, os clássicos, os grandes autores ingleses e franceses que eu gosto muito, foram traduções. O São Jerônimo pegou o Antigo Testamento, traduziu, para o latim, aquele latim bizantino antigo, chamado a Vulgata, e aquilo lá ficou 1000 anos aí. O Wycliffe, um inglês, traduziu da Vulgata alguns pedaços para o inglês. Em 1516, o Erasmo de Roterdã falou: essa Vulgata aí, esse latim aí está muito antigo, está muito confuso. Ele pegou o Antigo Testamento e traduziu em latim. O Novo Testamento escreveu em grego e traduziu para o latim do lado esquerdo, assim, em 2 colunas, Uma edição primorosa. O grande despertar da época, porque ninguém tinha acesso àquilo. A partir desse livro, muitos outros tradutores traduziram a Bíblia para a sua língua. O William Tyndale, lá na Inglaterra, usou textos receptos do Erasmo. O texto recebido de Deus, o sopro de Deus, a palavra de Deus. Em 1611, o rei James I da Inglaterra, VI da Escócia, o King James, ele falou: não, todo mundo aqui, 70 tradutores estudiosos, vamos traduzir uma para agradar as 2 facções, João Ferreira de Almeida, que nós temos a Bíblia dele, muita coisa do João Ferreira de Almeida foi traduzida, o Novo Testamento, do Erasmo de Roterdã, textos receptos. Aqui no Brasil, toda a Bíblia que conhecemos foi introduzida pelos tradutores. Eles chamam protestantes, Reforma protestante. Eu chamo de os tradutores. Martim Lutero, que pegou os textos receptos lá do Erasmo e traduziu para a língua alemã, e o povo alemão começou a aprender a ler e ler a Bíblia, e falou: nossa, que coisa linda. Eles não conheciam, já pensou aquelas bem-aventuranças lá? Eu só tenho a agradecer a esses tradutores, a esses grandes homens que tão bem fizeram à humanidade. Como o Gutenberg, que inventou a prensa. Eu não acredito que houve naqueles séculos 13, 14, 15, 16, 17 algo mais importante do que essa invenção. Eu não acredito. Então eu defendo os tradutores da Bíblia, os grandes tradutores que nos deram de presente, presentearam a humanidade com esse trabalho magnífico, Agora, aquelas brigas que houve lá, dos 2 lados, isso aí já passou, faz 4, 5 séculos, isso aí não tem mais. Eu acho que uma pessoa em qualquer lugar, independente de igreja, do prédio físico, ela pega uma Bíblia e lê umas partes importantes, todo mundo vai falar: que maravilha, que delícia, porque aquilo conforta a gente, é a palavra de Deus, E ela só foi introduzida aqui no Brasil em 1892, coisa assim, no finalzinho do século XIX, que nós tivemos acesso, o público em geral, tivemos acesso à Bíblia
que foi introduzida pela Sociedade Bíblica Anglicana inglesa, protestante, e também norte-americana, protestante. Então toda a Bíblia que temos foram os protestantes que traduziram. Grande abraço a todos e fiquem com Deus!